viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Glória a Deus. Capítulo 9, ainda agora o versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O Senhor me dê graça, ó Pai, transmitir a Tua palavra. Fale segundo a Tua vontade e o Teu querer. Aqueles que aqui estão, aqueles que estarão nos ouvindo, em nome do Seu Filho amado Jesus. Sustenta, Senhor, santifica o Teu nome, retire tudo aquilo que não procede do Senhor, por misericórdia. Eu estou aqui como instrumento em Tuas mãos. É a oração que te fazemos, em nome do Seu Filho amado Jesus, que o Espírito Santo tenha plena liberdade nesse lugar. Amém e amém. Glória a Deus. Podemos estar sentados no nome do Senhor. Acabaram de louvar aqui nesse louvor. O menino nos nasceu. Um filho se nos deu, o principado estava sobre os seus ombros. Seu nome será e foi e é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre a região da sombra da morte, a luz raiou. Então, nesse momento da história, da crise à esperança, do medo à confiança, havia uma profecia, um sinal. A virgem dará a luz a um filho. Seu nome é Emanuel, Deus conosco. E ele nasceu. Amém? É interessante que também foi cantado aqui, como a história fala, alguns magos do Oriente, sabendo dessa profecia, eles estudaram e buscaram acerca de como, o momento que isso iria ocorrer. E eles estavam vivos, né? Alguns magos estavam vivos ali, chamados magos do Oriente, e eles entenderam um sinal. Entenderam o sinal da estrela, começaram a seguir a estrela, foram parar em Jerusalém. De Jerusalém foram lá para Belém, né? E interessante que a anatomia da busca desses magos do Oriente, foram de anos. Eles estavam muito distantes de adoradores, de verdadeiros adoradores. Eles eram considerados astrólogos. Deus se movendo na história e o próprio povo dele não apercebido. Os judeus não notaram a profecia que estava acontecendo. O menino nos nasceu. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, se puder colocar aqui, há um texto muito interessante. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Há um anseio da eternidade, né? Mas há uma ignorância muito grande. Fala assim: tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Ou seja, um anseio, Deus pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender o que Deus fez desde o princípio. A busca, os reis magos buscavam essa profecia. A maioria dos judeus, naquele momento, como a maioria das pessoas hoje em dia, há uma busca, às vezes uma busca infindável, pela fama, uma busca pela profissão, uma busca pelo prazer, uma busca pelo amor, entre aspas. É uma escravidão, um vício, né, aprisionado em muitos corações, e esse coração justamente vazio e faltando esse espaço que só o Senhor preenche. Que só a paz que Ele dá, que o mundo não pode dar. E é interessante que a história dos magos, quando eles se vão fazer um confronto lá com o rei Herodes, fala assim: não, mas vocês estão buscando exatamente o quê? O rei que vai estar nascendo. Um rei é um rei, não é você, é um rei. Este é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. E aí no capítulo 2, versículo 11 de Mateus, fala assim: nós vimos e viemos. Nós vimos a estrela e viemos atrás dela.
Ou seja, eles viram e se moveram. Foi relatado aqui alguns milagres. A gente vê sinais, a gente vê milagre, mas a gente muitas vezes não se move. Os magos viram e se moveram. O povo de Deus nem viam, muito preocupado com as demais coisas, esquecendo do reino, e muito menos se movendo em busca da verdadeira esperança, da verdadeira luz. Amém? Muitos não tomam atitude diante de certos mover. Quando aqueles reis magos, a religião católica fala 3 reis magos, Baltazar, Belchior, dá até nomes, mas a Bíblia não fala da quantidade, fala-se reis. Essa conotação de 3 é porque foi oferecido 3 presentes quando encontraram o menino Jesus. E é interessante que quando eles chegaram diante daquele menino, os reis, chamados reis magos, os reis magos, eles entram e se prostram e oferecem presentes. Amém. Os reis, diante dos reis, se prostram e abrem os teus presentes. Amém? Amém. Se colocam no chão. Todo o conhecimento, toda a astrologia, tudo aquilo estava como uma ignorância diante daquela profecia, diante daquele menino que tinha nascido. E aí foi ofertas, ouro, não o ouro de Herodes, mas porque ele é o dono do ouro e da prata. Sabe, foi incenso, porque um culto a Deus desconhecido se acendia muito incenso. Agora não, há um reconhecimento de uma divindade, de um Deus único, do Senhor poderoso, o príncipe da paz, conselheiro, Deus forte estava ali, sabe? E a mirra falando justamente para aquilo das profecias, o sepultamento. Ele ia morrer e a gente estaria aqui por causa disso. Por favor, abra Mateus capítulo 13. Aqui vai estar a partir do versículo 43. Jesus ele cita 2 parábolas muito interessantes. Mateus capítulo 13, versículo 43 fala assim, 44, por favor. Mateus 13, versículo 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que o homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo, repara nessa palavra aqui, tudo quanto tem, e compra aquele campo. E aí se continua no próximo versículo. Também o outro assim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. E aí no próximo versículo fala que este homem, ele encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou. Essa comparação que Jesus dá ao reino dos céus. Ao homem que encontrou algo, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O outro, negociante de pérolas, achou a grande pérola e vendeu tudo que tinha e comprou aquela pérola. Magos do Oriente, em busca de um sinal, movendo-se de acordo com esse sinal. O povo chamado povo de Deus, porque ele veio para os seus rejeitaram, e até hoje rejeitam, e muitos. E muitos sinais estão sendo mostrados nessa era que nós vivemos, no nosso tempo, nessa geração. Mas muitos poucos estão se movendo. Eles se moveram, encontraram, se prostraram e viram que o reino dos céus estava ali. Se dobraram, se ajoelharam, adoraram e ofertaram. Deram tudo que eles tinham naquele momento e deram o melhor. Amém? Porque quando as pessoas têm os olhos abertos para Jesus, quando encontra Jesus, a mente é completamente iluminada. A gente modifica o nosso entendimento, não se conforma com as coisas desse mundo, e aí, meu irmão, achando o reino, é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor que começa a acontecer em nossas vidas. Amém?
É entender que vale a pena abrir mão de tudo. Glória a Deus. Amém? Mas por causa desse tudo aí, o valor do reino é loucura para muita gente. Os olhos das pessoas não entendem o valor da vida. Os que estavam na região da sombra da morte, a luz raiou para vir da vida e vida com abundância. Amém? E o que é esse tudo? Vendeu tudo. Você sai daqui hoje, por exemplo, ou para o ano que vem, eu vou para um outro país e vou morar lá e vou trabalhar lá. E vou viver lá. O que acontece com a tua vida? Você tem que abrir mão da sua cidadania e entrar no outro território e começar a viver de acordo com as leis daquele país. E aí você nasceu no Brasil, mas agora vai estar morando na Suíça, vivendo na Suíça, trabalhando na Suíça. Você não é suíço, mas você está nessa cidadania. Você está vivendo nesse país. Então você abriu mão de tudo aqui, seus familiares, muitas vezes, os seus conhecidos, talvez os bens que você tinha aqui, e foi para esse outro país. Então, para se tornar cidadão do céu, a gente abre mão de tudo e entra no reino de Deus. E tudo para trás fica, e o Senhor faz nova todas as coisas. Como Paulo, ele entendeu isso. É tudo, mas é tudo mesmo. Amém? Quem assim fala assim, eu entrego tudo nas mãos do Senhor. Você entrega a tua vida, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Você está disposto a entender que esse menino que nasceu, ele é rei? Os outros reis se dobraram, os outros reis se abriram mão de tudo. Que ele é rei e veio governar, e ele tem um reino. E para entrar nesse reino, a gente tem que buscar o reino, as demais coisas ele acrescenta, mas primeiro é o reino. E para viver esse reino, não mais vivo eu, mas ele vive em mim. Você entende o que é isso tudo? É você encontrar um campo e falar assim, pronto, eu largo tudo por isso. Eu negociava pérolas, mas agora eu largo tudo porque eu encontrei o valor verdadeiramente. Eu encontrei, e toda a minha vida é dele. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória a Deus. Amém? É isso que acontece. Por exemplo, o que é tudo? Vamos supor que hoje você está aqui, e aí teve o momento da oferta, e você tem 5 mil reais na sua carteira, ou no seu cartão, é isso? Aí vem uma voz, fala assim, doa tudo, oferte tudo. Você fala assim, demônio, sai, em nome de Jesus. Mas você estaria disposto a dar tudo? Eu não estou falando aqui, não é universal não. Não é fogueira santa não, estou dando exemplo. Você está entendendo? Aí você fala, não, então se é tudo dele, eu dou para ele. O reino é dele, ele é meu rei. Amém? Amém. Aí, tá, mas no banco, você tem mais 200 mil reais. Dê tudo. Não, já foi 5 mil. Agora eu vou ficar sem nada? Não, é tudo. Amém? É tudo dele. Não, mas aí eu vou ficar sem dinheiro, só vou ficar com uma casa. Ah, você tem uma casa? É dele. Entrega para ele. Amém? Amém? Não, mas aí eu vou dormir aonde? Num carro? Ah, você tem um carro? É dele. Entrega tudo para ele. Não, mas eu vou ficar só eu, minha esposa. Ah, você tem uma esposa? Entrega para ele. Você tem um filho também? Porque o negociante entregou tudo. Tudo é tudo. Ah, mas eu só vou dormir numa barraca de campo. Ah, você tem uma barraca de campo? Então entrega tudo. Você está aí, gente? A gente fala que entrega tudo, mas não entrega. A gente quer pegar as coisas, a gente acha que tem que ser dessa forma. Porque é isso que acontece quando aqueles que colocam Jesus em primeiro lugar. Porque Jesus não é um amuleto, ele é o Salvador, ele é o Senhor.
Glória a Deus. Amém? É você e eu abrir mão daquilo que a gente confia e deixar Ele fazer a obra dele em nossas vidas. Se prostrar, como os reis fizeram, é abrir mão dos seus tesouros, seu coração. Amém? Foi falado aqui, Simeão estava no templo e ele ansiava ver essa profecia. E mesmo de idade ele viu essa profecia e ele toma Jesus no colo. E ele falou assim: agora eu posso morrer porque eu vi a salvação. Para você pegar Jesus, você tem que estar com as mãos vazias. Nada é meu e seu. O que você segura, o diabo rouba. Você bota na mão de Jesus, ele multiplica, ele doa. Se você botar 5 pães e 2 peixinhos na mão de Jesus, ele vai distribuir. Tudo que você bota na mão de Jesus, ele distribui. Só que os teus cestos ficam cheios depois. Que você entrega a Ele. Não antes. Porque para ter Jesus, as tuas mãos têm que estar vazias. Ele se esvaziou de si para viver como nós. Ele nasceu numa manjedoura. Um rei numa manjedoura é se esvaziar, é abrir mão do reino para estar aqui, o verbo que se fez carne e habitou no nosso meio. E Ele é tudo. E Ele é tudo. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse em Lucas, ou aqui, abrisse Lucas capítulo 4, versículo 16. Fala assim: e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Aquele menino nasceu, cresceu, morava nesse momento aí em Nazaré. Chegando em Nazaré, onde ele foi criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na igreja, e levantou-se para ler. A gente chegou aqui, lemos a palavra introdutória. Comecei a pregar, lendo a palavra. Levantei dali, vim aqui para ler a palavra, o verbo se fez carne. Versículo 17: foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando ele abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito aquilo que nós lemos em Isaías. Jesus, nessa oportunidade que ele estava pregando, ele encontra o que estava escrito sobre ele, e o que estava escrito sobre ele. E o que estava escrito sobre ele, versículo 18: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Versículo 19: a pregar liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Do Senhor. Versículo 20: e fechando o livro, tornou-se a dar ao ministro. E assentou-se, e os olhos de todo na sinagoga estavam fitos nele. Versículo 21. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Um videozinho de 3 minutos. Passa aqui, por favor. Jesus voltou para a região da Galileia, e o poder do Espírito Santo estava com ele. As notícias a respeito dele se espalhavam por toda aquela região. Ele ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali ele se levantou para ler as Escrituras Sagradas. E lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim: o Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Jesus fechou o livro.
entregou-o para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então ele começou a falar. Ele disse: hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir. Todos começaram a elogiar Jesus, admirados com a sua maneira agradável e simpática de falar. E diziam: ele não é o filho de José? Então Jesus disse: sem dúvida vocês vão repetir para mim o ditado: médico, cure-se a você mesmo. E também vão dizer: nós sabemos de tudo o que você fez em Cafarnaum. Faça as mesmas coisas aqui na sua própria cidade. E continuou: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Eu digo a vocês que, de fato, havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda aquela terra. Porém, Deus não enviou Elias a nenhuma das viúvas que viviam em Israel, mas somente a uma viúva que morava em Sarepta, perto de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi curado. Só Naamã, o sírio, foi curado. Quando ouviram isso, todos que estavam na sinagoga ficaram com muita raiva. Então se levantaram, arrastaram Jesus para fora da cidade e o levaram até o alto do monte onde a cidade estava construída, para o jogar dali abaixo. Mas ele passou pelo meio da multidão e foi embora. Ele entrou, leu a palavra, que estava escrito sobre ele. O povo ouviu aquilo, aí ele fala o seguinte: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Eles estavam esperando essa profecia há anos. E o menino que nasceu, que cresceu, foi para o deserto, venceu, começou a pregar, estava ali. Cristo vivo. E aí, ele começa a ler. E aí, ele fala dele, o que estava escrito sobre ele. E o principal, ele fala: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Sabe qual é o teu e o meu problema? Aqui, ó. Isso aqui. Isso aqui. Depende do seu tamanho. Meu problema e o teu é isso aqui. Uma régua 30 segundos. 30 centímetros. Do meu ouvido até o meu coração é mais ou menos isso. Dependendo do seu tamanho, é um pouquinho maior ou menor. É a diferença de ouvir e viver. É uma régua. É uma medida. Todos, ele falou assim: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Eles rejeitaram aquilo. Porque o coração não estava aceitando aquilo. O povo que estava em trevas viu uma grande luz. Sobre a região da morte a luz raiou. E eles rejeitam essa palavra. Por quê? Porque Jesus no templo, nós não falamos que entregamos tudo para Ele? Acreditamos plenamente nisso? Porque Jesus no templo, os religiosos ficam falando de Jesus sem Jesus? Porque Jesus no templo, ouvimos e não aumentamos a nossa fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Hoje se cumpriu as escrituras em vossos ouvidos. Por que isso não aumenta a fé das nossas vidas? Por que corações tão cauterizados diante de tantas pancadas, diante de tantos descréditos, diante de tantos escândalos? Por que você não ouve e diminui apenas isso aqui, do ouvido para o coração, e começa a viver a palavra do Senhor? Não basta ouvir, tem que viver. Os magos viram e moveram-se. Olharam o sinal e moveram-se até o sinal e chegaram diante de Cristo. O povo não estava nem vendo o sinal, muito menos se movendo, nem ouvindo as Escrituras.
Por quê? Porque sabe por quê? Porque mudanças tão radicais na nossa vida nos incomodam. É fácil eu falar assim: se você tivesse 5 mil, por que você fez? Você não tem. E se fosse? E seus 200 mil? E a sua casa? É muito legal ouvir, agora e viver. E viver a palavra do Senhor. Não é entregar tudo? Não, pastor, mas sabe como é? Não sei como é que é. Eu sei o que é a Bíblia. Eu sei que é 100% Cristo, 99% não serve. Não dá, religião é complicado. Porque Jesus ele fala o seguinte: as mudanças são tão radicais. Pôr em liberdade os presos. Em que você e eu estamos presos? Na avareza? No espírito de miséria? Na pornografia? No vício? Na inveja? Na malícia? Todas essas coisas que, se você ouviu, aqui é uma coisa, agora, não ouve, que sai daqui, está contaminando a gente. Porque o coração está contaminado. Mas o Senhor, Ele veio para colocar em liberdade dessas coisas. Todo aprisionamento das nossas vidas é Natal. Jesus nasceu. Ele veio, ele falou assim: eu vou ler o que está escrito sobre mim. Eu vim para colocar em liberdade os presos. Dá vista aos cegos. Se não cai uma folha de uma árvore, que se não for da vontade do Senhor, por que a gente não se atenta aos mínimos detalhes? As pequenas coisas que têm ocorrido em nosso dia a dia. Porque se a gente observar, que a gente está cego, espiritualmente cego, observar o que Deus tem feito nos nossos dias, a gente só glorifica. A gente só glorifica. Sabe, hoje à tarde eu estava aqui nesse lugar e estava meditando numa coisa. A casa do Senhor é casa de oração. Jesus falou isso. Se você está no Senhor, você está em oração. Aquele que está em oração não tem tempo para destruição. A quem está em oração não tem tempo para falar dos outros. Quem está em oração não tem tempo para fofocar. Quem está em oração não tem tempo para ter inveja. Quem está em oração não tem tempo para se alimentar das coisas do maligno. Porque está em oração. Glória a Deus. Glória a Deus. Então a gente tem que abrir os nossos olhos. Ele veio para dar vista aos cegos. Não estamos falando fisicamente ele curou muitos, mas principalmente espiritualmente. Tem muita coisa que Deus já fez nesse ano na tua vida e você não glorificou o nome dele. Porque você acha que é um favor dele. Porque a gente está insatisfeito, querendo isso, aquilo. Não é nada, é meu e teu, não é tudo dele. Você está querendo o quê? Glória a Deus. O que precisamos para existir nesse dia, Ele nos sustentou. Ele veio para pôr liberdade aos oprimidos. Outra tradução fala oprimidos do diabo. Quem está nele, o maligno não lhe toca. Amém? E aí, para anunciar o ano aceitável do Senhor. É 2021, não sei se vai acabar, sei que está perto, mas é o ano aceitável do Senhor. Se vier 2022, sabe o que vai acontecer em 2022? O ano aceitável do Senhor. Se houver 2023, sabe o que vai acontecer? O ano aceitável do Senhor. O ano da tua bênção. Glória a Deus. Eles ouviram aquilo, aí Jesus começou a falar assim: vocês só estão ouvindo, né? Teve uma viúva lá de Sarepta, tinha muitas igual a ela, mas o profeta foi enviado na casa dela. Tem muitos, mas tem aquele que toca e dele sai virtude. Tinha muitos leprosos, mas foi Naamã, e ele era sírio, não era judeu. O pessoal ficou com raiva.
O pessoal ficou com raiva. Vamos tentar jogar ele abaixo. Todas essas palavras, eles quiseram pegar o verbo que se fez carne e jogar fora. Deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos terminando essa pregação. A palavra ministrada aqui à noite, você pode ouvir, não viver, querer empurrar precipício abaixo. Mas a palavra do Senhor, ela não volta vazia, ela prospera para aquilo que ela foi enviada. Então, nesse Natal, você sai vendo coisas que você não estava vendo, você sai liberto de coisas que estavam te aprisionando, você começa a sair toda essa opressão da tua vida, começa a ter vida e vida em abundância, e se prepara, se assim houver o ano que vem, o ano aceitável do Senhor. Glória a Deus. Amém? Porque as palavras não voltam vazias. E essas palavras estão vivas diante dos nossos olhos. E ele entrou para ler as Escrituras. E essa palavra prospera. Glória a Deus. Feliz Natal, natividade, nascimento. Por quê? Porque o menino nos nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou. Então, para você, Feliz Natal. Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir a Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor.